Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Você está sempre ouvindo falar em déficit da Previdência e na necessidade de se fazer uma reforma na Previdência para poder equilibrar as contas do governo e garantir o pagamento das aposentadorias no futuro, não é? Pois é, esse é o nosso assunto do Economia Direta de hoje. Quem já está em conexão conosco é o colunista Fernando Gomes. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Vamos começar na segunda agora, né? Primeiro programa. Pois é, dia novo, assunto novo. Vamos falar de Previdência. Então, Fernando, em primeiro lugar, explica para a gente o que é esse déficit na Previdência e por que esse assunto é tão importante. É isso mesmo, né, Cláudio? Esse assunto ele esteve na pauta em 2019, quando foi feita a última reforma da Previdência e está voltando a ser discutido agora, né? E basicamente por duas razões, né? A primeira, sobre a qual a gente não tem dúvida, é que a população brasileira está vivendo mais, logo vai precisar de mais recursos para receber a aposentadoria e por mais tempo. E a outra, que é mais polêmica e sobre a qual você tem posições contrárias e a favor, é se existe um rombo, um déficit nas contas da Previdência que tira a sustentabilidade do sistema e pode levar ao não pagamento das aposentadorias, ou se não existe esse rombo aí. Vamos lá então explicar ponto a ponto o que é o chamado déficit da Previdência, qual o impacto desse déficit nas contas públicas e também na aposentadoria das pessoas, e explicar também que existem especialistas que dizem que esse déficit não existe. Então, como a gente já explicou aqui em outros programas, você tem um déficit quando você gasta mais do que você arrecada. Isso vale para as contas do governo e vale também especificamente para o caso da Previdência, né? Antes da gente entrar no déficit especificamente, vamos só explicar aqui que tem dois sistemas, né, dois regimes de previdência no Brasil, a previdência privada, para quem trabalha no setor privado, e a previdência pública, para quem trabalha no governo, para quem é servidor público. Previdência privada, que também é chamada de RGPS, né, que quer dizer Regime Geral da Previdência Social, como a gente já disse, ela paga as aposentadorias para os empregados do setor privado quando eles se aposentam. Esse regime, se você considerar o conceito de que existe um déficit na previdência do setor privado, ele gerou um rombo no ano passado de mais de 300 bilhões de reais, que representou aí um aumento de 17% em relação a 2022. O que isso quer dizer? Que em 2023, quando você considera as contribuições que foram feitas pelos empregados que estão trabalhando e pelas empresas nas quais eles trabalham, e desconta o valor que foi pago em benefícios, que são as aposentadorias, as pensões e outras despesas, faltou mais de 300 bilhões para fechar essa conta. Só para quem nos acompanha ter a ideia de quanto esse número é expressivo, no ajuste fiscal o governo está tentando fazer as contas públicas se virarem e chegar em 2023 aí com um superávit de mais ou menos 1% do PIB, que seriam 100 bilhões. Então esse déficit sozinho, ele representa 3 vezes o ajuste das contas públicas como um todo que o governo está tentando fazer. E esse seria o rombo só do setor privado. Depois a gente fala do rombo do setor público também. O que explica esse valor tão alto? Primeiro, você teve um aumento grande no número de benefícios concedidos, né? Em 2023 foram concedidos 5,9 milhões de benefícios, em 2022 foram 5,2 milhões. Então, um aumento aí de mais ou menos 700 mil beneficiários que entraram no sistema a partir de 2023. Por que você teve esse aumento no número de beneficiários? Uma das razões é que o governo pagou precatórios, ou seja, ele pagou aposentadorias que os aposentados já tinham ganho na justiça, mas que ainda não tinham sido pagas. Isso dá mais ou menos 27 bilhões, aí 10% total do déficit. Outro dado importante que contribuiu para esse aumento do número de beneficiários foi o aumento na eficiência do governo para pagar as aposentadorias. O governo passou a pagar mais rápido, a levar menos dias para começar a pagar a aposentadoria para quem solicitava, para quem pedia. Isso é muito bom, né? É muito desejável, principalmente para quem está esperando para se aposentar, só que acelera o aumento do tamanho do déficit. Então, para reduzir a fila de espera do INSS, o governo fez um programa, o nome desse programa é Programa de Enfrentamento da Fila da Previdência Social. Com esse programa, o tempo médio de concessão dos benefícios, ele reduziu aí para cerca de 50 dias. Então, o benefício passou a ser pago mais rapidamente e isso contribuiu para aumentar o número de beneficiários que passaram a ter direito.
Outro fator positivo para quem recebe a aposentadoria são os aumentos dados pelo governo ao salário mínimo acima da inflação. Então, no governo anterior, o salário mínimo só era reajustado pela inflação e agora você tem uma política de dar um ganho real para o salário mínimo acima da inflação. Esse aumento acima da inflação representou um aumento real de mais ou menos 4% no valor dos benefícios pagos. Lembrando que 70% dos benefícios que são pagos são de até um salário mínimo. Isso é muito bom para o aposentado também, que recebe a pensão ou benefício, mas também aumenta o tamanho do déficit. Então, esses são os números da Previdência Privada. Então, agora vamos falar do déficit no setor público, nessa Previdência dos servidores públicos. Fala um pouquinho para a gente, detalha para a gente esses números. É isso mesmo, Cláudio. Tem déficit tanto na Previdência do setor privado, considerando o conceito de que existe um déficit, né? Mas tem também no setor público. É um déficit menor, mas também é um número expressivo, né? O déficit é de mais ou menos 100 bilhões de reais, 105,1 bilhões para ser mais exato. Ou seja, se você considerar todas as contribuições que são feitas pelos servidores públicos e pelo governo no nível federal, e as aposentadorias e pensões que são pagas, faltam aí mais de 100 bilhões para fechar essa conta. Lembrando aqui que a gente não vai falar das aposentadorias para servidores estaduais e municipais, porque são contas diferentes, né? Vamos lá então, quem são esses beneficiários do setor público federal? São mais ou menos 1 milhão e 100 mil servidores que estão aposentados, inativos, né? Ou aposentados ou inativos, sendo que desse total, 48% são aposentados que eram servidores da União, e aí entra nessa conta os aposentados dos ex-territórios de Amapá e de Roraima, que o pagamento desses ex-territórios ficou a cargo da União. E você tem 46% que são os militares das Forças Armadas e 6% que são aposentados aqui do Distrito Federal, que também é uma conta que, pela distribuição constitucional de despesas, aí fica a cargo do governo federal. Então, esses são os números esses números são do TCU, Cláudio, e mostram aí uma radiografia do tamanho desse déficit, volto a repetir, considerando que existe um déficit do setor público da União. Fernando, você falou no início da sua primeira resposta sobre essa polêmica, né, de se há ou não rombo na Previdência. Eu queria que você explicasse isso melhor. Tem quem defenda que existe um rombo e tem quem defenda que não existe? Exatamente, Cláudio. Você tem um artigo na Constituição que define que estão no mesmo grupo, né, que é chamado de Seguridade Social, estão a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Esse grupo é definido pela Constituição como orçamento da Seguridade Social e a fonte de receita para custear esse grupo ela é mais abrangente do que apenas as contribuições de patrões empregados para o sistema. Então, a fonte de receita, quando você considera esse grupo, essas três despesas juntas, ele inclui, além das contribuições pagas por empregados e patrões, inclui um percentual da COFINS, né, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, um percentual da contribuição social sobre o lucro líquido e o percentual do PIS/PASEP também. Então, se você considerar todas essas receitas juntas, você teria receita suficiente para bancar a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde e ainda sobrava dinheiro. Só para explicar aqui, Cláudio, para quem nos acompanha, a diferença entre Previdência e Assistência Social, né? No caso da Previdência Social, só recebe quem contribui. É o caso da aposentadoria ou da pensão, que são pagas para aqueles empregados que contribuíram a vida toda. Já a assistência social é um benefício pago pelo governo para as pessoas muito carentes que não têm contrapartida aí dessas pessoas para receber o benefício. E aí entra outro argumento, né, outra briga, né, quem diz que não tem déficit na Previdência, com base no primeiro comentário que eu fiz, defende que a aposentadoria rural ela também não deveria ser classificada como Previdência, mas sim como assistência social. Por que isso? Porque a maior parte de quem recebe esse benefício, cerca de 90% dos beneficiários, ou até mais, nunca contribuiu para a Previdência. Eles se aposentam ou por idade ou por invalidez, logo isso seria um benefício social, como é o Bolsa Família, como é o BPC, e não uma despesa de Previdência. Outro argumento trazido por quem diz que não existe déficit é o argumento de que, como sobrava dinheiro nessa conta, o governo criou para usar esse dinheiro uma figura chamada aí DRU, né? O que é essa DRU? É a desvinculação das receitas da União. O que é essa desvinculação? É a possibilidade do governo usar até 30% das receitas para pagar outras despesas da União. Então essa regra vale desde 1994
E quem defende que o sistema não tem déficit na Previdência argumenta que são vários anos com superávit nessas contas que foram sendo usados pelo governo para bancar outras despesas que não são da Previdência nem da saúde. Então são bons argumentos aí dos dois lados, né, tanto de quem é contrário quanto de quem é a favor. Quem argumenta que existe um déficit tem uma posição já mais específica, né? Quando você pega somente as despesas com a Previdência, considerando as receitas das contribuições, o déficit aumenta a cada ano. Aí tem outro fator que também entra na balança, que é usado por quem é favorável à existência de um déficit, né? Como o nosso sistema é solidário, quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem está aposentado. E quem está trabalhando hoje, quando se aposentar, vai ter a sua aposentadoria mantida por quem estiver trabalhando na época, né? Só que o envelhecimento da população brasileira, como a gente disse no início, ele é uma realidade, né? Tem um levantamento aí que foi feito com base em dados do IBGE, que indica que em 2015 você tinha 9 empregados trabalhando para manter um aposentado. Em 2040, com base nesse levantamento, esse número vai cair para 4 trabalhadores para sustentar um aposentado. E a tendência é que essa relação vá só diminuindo com o tempo em função do envelhecimento da população. Então a conta não fecha, né? Alguma coisa precisa ser feita. Para fechar, Cláudio, registrar que aqui a gente não defende nenhuma das duas teses, né? Nem de que tem déficit, nem de que não tem déficit. O que a gente fez aqui foi esclarecer os conceitos e trazer as opiniões dos dois lados, para que quem nos acompanha possa aí formar a sua própria opinião ou buscar mais informações ainda para formar essa opinião, porque esse é um assunto que interessa para todo mundo, né? Todo mundo vai parar de trabalhar um dia, vai precisar de recursos para se manter lá na frente, e de onde virão esses recursos é uma discussão muito importante que interessa a todo mundo. É isso, Cláudio. Ok, Fernando Gomes, muito obrigado pela sua participação. E só lembrando aos nossos ouvintes e telespectadores que, a partir de hoje, o Economia Direta vai estar aqui no painel eletrônico todas as segundas-feiras. Obrigado, Fernando, um abraço, até a próxima semana. Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Bom dia. Bom dia.